Professor Edson, primeiro gostaria de agradecer a disponibilidade de participar da nossa entrevista, né? Uhum. De falar com o nosso público do UFSC à Esquerda. Bom, primeira pergunta que nós temos para você é por que ser candidato nesse momento? Eu estou na universidade desde 1992. Eu fiz minha graduação na Unicamp, depois fiz o mestrado lá, morei na França 3 anos, e aí vim como recém-doutor para a universidade e logo em seguida passei num concurso e tive uma vida acadêmica muito boa, assim, muito incentivada pelos meus colegas de departamento, assim, tive todas as condições de desenvolver minha carreira. E mais recentemente, bom, depois de ter desenvolvido uma carreira acadêmica, essencialmente na graduação, pós, projetos de pesquisa, orientação de alunos de mestrado, doutorado, eu comecei a fazer então atividades mais de gestão, né, coordenação. Enquanto professor do Departamento de Controle e Automação, Departamento de Automação e Sistemas, eu fui convidado a ser coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, fiquei um bom tempo lá. Depois, mais recentemente, na época da gestão da Roselane, eu fui, como Edson da Rosa, que era diretor do centro, foi para a gestão dela, eu fui convidado pelo conselho a ser vice-diretor do Centro Tecnológico e depois fui eleito vice-diretor junto com o Sebastião. O Sebastião se candidatou a diretor, eu fiquei como vice dele e fiquei como vice mais 4 anos, quase 4 anos, e agora estou há praticamente 2 anos como diretor, né? O Centro Tecnológico é um centro que tem cerca de 9 mil alunos, 400 professores, 120 técnicos administrativos, e é um centro bastante complexo, né, com muitas atividades, muitos cursos de graduação. Então, além da experiência acadêmica, da experiência de todos os três níveis, não são bem níveis, mas os 3 segmentos que fazem a universidade moderna, que é ensino, a pesquisa e a extensão, então tem essa experiência aí já de mais de 6 anos e mais as coordenadorias de gestão. E já fui candidato em 2015, tivemos uma excelente votação, né? Fomos os mais votados em 2 das 3 categorias. E depois desse episódio lamentável aí da prisão, da morte do reitor, ou seja, eu, enquanto antigo candidato, achei que era o momento de reapresentar uma candidatura, dado que a universidade está numa situação talvez da sua crise existencial mais grave dos últimos tempos. E é nesse contexto então que, associando essa experiência acadêmica, mas também de gestão do maior centro da universidade, é que estou apresentando minha candidatura nessa circunstância que reconheço muito particular, muito complexa, em que a imagem da universidade está na mídia de uma maneira que não deveria estar, né? Dado as grandes contribuições que a universidade tem. Hoje nós somos conhecidos por possíveis desvios que podem ter ocorrido e que não foram apurados até hoje. Bom, candidato, você mencionou a sua experiência com a eleição de 2015 pela reitoria, né? Você já foi candidato uma vez. Muitos poderiam pensar, e gostaria que você pudesse responder essa questão, se trata de um projeto pessoal seu ser reitor. De forma alguma. Na verdade, a minha vida é a vida acadêmica, mas eu entendo que alguém que já dedicou parte do seu tempo a fazer a gestão, sou professor titular já desde 2014, é uma das tarefas do docente se candidatar à reitoria da universidade quando ele acha que é o momento dele dar uma contribuição, dele poder fazer uma gestão
mais, digamos, mais eficiente, mais profissionalizada, isenta de influências externas que muitas vezes norteiam a gestão da nossa universidade. Há grupos de poder que ainda atuam muito fortemente para benefício quase privado dentro da universidade. Então, essa visão institucional é que me leva a ser candidato. Mas não é realmente algo que eu coloquei, que eu acordei um dia e falei, não, vou ter que ser reitor da universidade. Muito pelo contrário, se não houvesse as circunstâncias que me levaram a ser candidato em 2015, que me levam também, por outras circunstâncias, a ser candidato em 2018, eu continuaria exercendo minha profissão de docente com muito gosto, com muito prazer, porque isso me dá realmente muito prazer o que eu faço. Não é um projeto pessoal da minha vida. Bom, essa eleição ela tem sido marcada pela ausência de grandes debates entre os candidatos, né? Enquanto a gente grava essa entrevista, ainda não ocorreu nenhum debate aberto, né? Vão ocorrer 2, mas apenas 2 estão marcados. Uhum. Um marcado pelo Sintufsky e outro pela própria Comissão Eleitoral. Uhum. Gostaria de perguntar, no que a sua candidatura se diferencia das demais? Bom, ela tem pelo menos 2 diferenças básicas, eu acredito. A primeira delas é que é uma candidatura que se apresenta num viés bastante acadêmico, num respeito à instituição pela forma que a instituição é constituída, pela forma que somos reconhecidos. Então, eu acho que essa minha experiência também nesse aspecto me leva a diferenciar das 2 candidaturas. O segundo é que eu não sou apoiado por nenhum grupo de poder, nenhum partido político, não tenho essa pretensão política, não é uma visão política minha que a universidade precisa estar atrelada a diferentes formas de organização, seja internas ou seja externas da universidade. E não tenho nenhum tutor do ponto de vista político que me dê suporte à candidatura. A minha candidatura é baseada naquilo que eu entendo de universidade e nos apoios acadêmicos que tem. Então, e também não sou alguém que estaria disposto a ser um representante de um grupo, no entanto, somente para ter um cargo figurativo de reitor, porque na verdade não será ele que vai fazer a gestão da universidade. Bom, no que tange a universidade pública e a UFSC, quais são os pontos centrais da sua candidatura? Os pontos centrais da candidatura, além de nós termos um ensino de qualidade, uma pós-graduação pujante, como ela tem sido, ela está crescendo, a nossa formação de formadores ela é muito respeitada, Brasil afora. Os nossos projetos de pesquisa, de extensão, nós temos parceiros Brasil afora, mundo afora. Então isso tem que ser valorizado, tem que ser incentivado. Nós devemos promover ou incentivar uma internacionalização cada vez maior para que o nosso conhecimento, o conhecimento que se consegue com essas relações interinstitucionais possam promover a nossa instituição a patamares que são os patamares que a gente acredita que uma universidade de peso e da importância como a da UFSC deve ter no cenário nacional e internacional. Mas além disso, a universidade ela é muito dinâmica e ela é muito complexa também, né? Então nós estamos numa situação de bastante carência financeira,
numa situação política nacional lamentável, uma crise institucional da própria UFSC, também lamentável em todos os seus aspectos. O reitor precisa ser uma figura que consiga dialogar com a sua comunidade, fazer com que a comunidade entenda que ele, junto, dialogando e trabalhando com as instâncias da universidade, ele possa tomar as melhores decisões para que a universidade siga em frente, dê condições de trabalho para as pessoas, mas, sobretudo, que ele consiga ter uma relação muito forte com o grupo dos reitores, com a Andifes, com o governo federal, para que nós possamos resolver problemas urgentíssimos que dizem respeito à vida na universidade atualmente. Eu vou citar sem entrar em detalhes: nós temos o problema dos campi, nós temos o problema do HU, nós temos o problema da infraestrutura, nós temos o problema do custeio cada vez mais caro da universidade, nós temos problemas gravíssimos de estudantes que vêm para a universidade dentro de um novo esquema de entrada, que são as ações afirmativas e que são também o SISU, e que precisam de assistência financeira para que possam cursar, para que possam se formar, para que possam mudar a vida que eles vêm, né, para subir no extrato social. E cada vez está mais difícil nós mantermos esse nível de assistência sem que a gente consiga suplementar o orçamento da universidade. Bom, você mencionou a crise orçamentária que as universidades enfrentam, né? Gostaria que você avaliasse essa situação, que você tem pensado sobre ela, o que você tem refletido sobre essa situação, e o que faria enquanto reitor em relação à crise orçamentária. Hoje o orçamento da universidade ele tem permitido, muito dos serviços da universidade têm sido terceirizados, né? É um processo que começou há algumas décadas já e está se intensificando. Isso faz com que o orçamento seja gasto, boa parte, no pagamento dessas empresas, mas, sobretudo, o orçamento da universidade tem crescido muito pouco. Nós temos problemas muito sérios na universidade, de desistência, de abandono, de alunos que não conseguem chegar ao final no final dos cursos. E com isso o que está acontecendo é que, com o número crescente de alunos, de estudantes, nós temos tido um crescimento muito pequeno da nossa matriz de custeio. Aliado a isso, como eu dizia, nós temos ingresso de estudantes com bastante deficiência financeira e nossa assistência estudantil está com dificuldade de acompanhar essa necessidade cada vez mais de recursos para atendê-los. Então, a universidade trabalha Bom, além disso, temos toda a infraestrutura a ser instalada nos campi, que é um problema gravíssimo, né? Nós temos ido muito frequentemente a Araranguá, a Curitibanos, Joinville, Blumenau, e a gente vê que essa implantação dos campi tem trazido bastante dificuldade devido às restrições orçamentárias que nós temos. Então, esse orçamento ele precisa crescer, a universidade precisa achar formas de aumentar esse orçamento. É, na verdade, uma visão muito míope do ponto de vista de gestão, imaginar que todo recurso que a universidade necessita venha de um governo, venha de um investimento estatal. A universidade hoje, ela precisa, dentro de um processo que ela continue pública, gratuita e de qualidade, ela precisa achar fontes de financiamento. Fontes de financiamento significa a descentralização orçamentária de vários ministérios que precisam de corpo técnico, que não tem mais corpo técnico, que precisam
que resolver problemas estruturais seríssimos no Brasil e que buscam na universidade o corpo técnico e que tem recursos para remunerar esse corpo técnico e remunerar a infraestrutura da universidade. Isso vale para empresas, mas é em menor número, né? As empresas privadas, elas hoje não são os grandes investidores, pelo menos da nossa universidade, mas elas ainda investem um certo capital em projetos de pesquisa, em projetos de extensão. Enfim, há várias possibilidades que o reitor não pode estar fechado a elas, porque elas não comprometem a gratuidade do ensino, mas ela favorece o aluno carente, o aluno que não tem moradia, o aluno que depende exclusivamente do restaurante universitário e que, se não tivesse essas fontes de aporte de recursos, não conseguiriam servir as refeições, não conseguiria dar bolsas de permanência, enfim. Há formas de se melhorar um pouco o orçamento, mesmo que o governo federal não seja um governo que tenha a educação como prioridade, como é o caso do governo que aí está nesse momento. Mas por que você pensa que o governo não investe no orçamento da universidade? Porque houve uma... Quer dizer, nós tínhamos um governo, que foi o governo Lula e o governo Dilma, que tinha um claro programa de expansão das universidades. Então, muitas universidades fizeram a expansão, fizeram a construção da infraestrutura antes de decidir os cursos, de fazer a expansão dos cursos. A UFSC, ela fez isso de uma forma um pouco tardia e nós não tínhamos a infraestrutura necessária à expansão, então nós tivemos que fazer isso todo ao mesmo tempo. E, infelizmente, houve esse episódio político lamentável, que foi a destituição de um governo eleito e a substituição por um governo que provavelmente usa de um expediente político muito pior do que aqueles expedientes políticos que nós mais criticávamos no passado, e permanece no poder. E, nitidamente, não é política desse governo manter a expansão da universidade nas bases que foram pactuadas naquele momento. Então, algumas universidades, como elas saíram na nossa frente, na frente da UFSC, elas têm condições hoje de funcionamento melhor do que as nossas. Nós estamos devendo infraestrutura para praticamente todos os campi, num governo que não tem a educação como prioridade e que dificilmente vai aumentar o orçamento. Na verdade, o que está acontecendo é que ele tem reduzido o orçamento da universidade. E isso, mesmo com a companhia que pode ter o reitor, que deve ter o reitor, no diálogo com os seus companheiros de outras universidades, a Andifes não tem conseguido fazer com que o governo se sensibilize para o problema catastrófico que se apresenta numa expansão com redução de orçamento. Infelizmente, a UFSC também, no passado, foi muito representativa junto à Andifes. Hoje ela tem uma posição muito deslocada dentro da Andifes, né? Tinha, pelo menos, até o ano passado. Bom, o senhor citou que há efetivamente uma redução no orçamento das universidades. Contando os recursos de custeio e capital, que são os recursos discricionários no interior da universidade, em 2015 esses recursos somavam 15 bilhões para o conjunto das universidades. Em 2017 diminuiu para 8. Uhum. E em 2018 o orçamento previsto é de 5 apenas. Isso. É uma redução brutal dos recursos, né? Entre 2017 e 2018, as verbas de capital, as verbas de investimento, né? O corte chega a praticamente uma redução brutal. Mais de 50%. Na UFSC, essa redução foi de 38 milhões e a previsão é de 5 milhões para esse ano. Uma redução astronômica. E que interfere no cotidiano das universidades.
Mas ao mesmo tempo, desde, inclusive, dos governos de Lula e de Dilma, outras áreas não têm sofrido nenhum prejuízo. Por exemplo, apenas em subsídios fiscais, né, para as empresas privadas entre 2014 e 2016, o governo ofereceu 171,2 bilhões. Em relação ao refinanciamento da dívida, o orçamento deste ano é de 1,16 trilhão. Ele aumentou em relação ao do ano anterior. Em 2017, o senhor comentou os expedientes, o governo utilizou 10,7 bilhões do orçamento em emendas parlamentares, muitas vezes utilizada para salvar a própria pele, né? Veja, o senhor comentou também que a Andifes tem tido pouca efetividade em pleitear no momento do orçamento. Como reitor, o que faria frente a isso? Porque apenas procurar outras fontes de financiamento não é reduzir o papel do governo na crise? Não, quer dizer, há dois processos aí, né? Eu me lembro um pouco do Betinho, que dizia: nós podemos discutir o problema da fome indefinidamente, mas quem não come precisa ter alimento, né? Então nós podemos ter um posicionamento que o governo tem que dar as condições para a universidade funcionar, e o governo pode não fazer isso durante anos, e a universidade vai para uma decadência, como tantas outras instituições de ensino, como o ensino médio, têm ido, por falta de investimento e por falta de ter uma interlocução forte que force os governos estaduais, municipais, a fazer o investimento que deveriam fazer, que a maioria das vezes não faz. Então, longe da discussão somente ideológica, há um problema de ordem prática, ou seja, nós temos um número de alunos cada vez maior na universidade, nós temos uma infraestrutura cada vez mais difícil de manter, que não basta ficar batendo na porta do governo e dizendo: o governo é culpado, se ele não liberar um tostão, a universidade continua na situação que se encontra. Então nós temos que fazer as duas coisas, ou seja, por um lado, o conjunto de reitores tem que dizer que a universidade é a fonte do desenvolvimento e do crescimento da população, inclusive porque a gente não seja tratado de uma forma como somos tratados hoje em dia enquanto população, porque há um interesse muito grande de que a população não se eduque, não cresça no ponto de vista educacional, porque as dificuldades do dia a dia do pobre, da pessoa que não tem recurso, impedem muitas vezes de que ele seja um agente de modificação social. Então, junto com os pró-reitores, junto com os reitores de outras instituições, o reitor deve fazer esse movimento para que a sociedade entenda, o governo entenda que ele precisa aplicar mais na educação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma dinâmica aí que nós temos que manter funcionando. E aí é função do reitor, do conjunto de pró-reitores que estão dentro da mesma universidade, de fazer uma forma de que a universidade não perca em qualidade, não perca na forma em que ela faz as suas principais funções, que é o ensino, pesquisa e extensão. Há fonte de financiamento sem mexer em algo que tem que ser pétreo. A universidade tem que ser pública, gratuita e de qualidade. Mas ela tem que achar formas de contornar a crise. É na crise que nós crescemos, foi na crise que nós construímos grandes universidades no Brasil, e a crise parece ser uma característica que nunca vai nos abandonar. Então, é assim que nós temos que viver. Então, por um lado, tem esse perfil político-acadêmico, que o reitor e os demais reitores têm uma força enorme em ação com o governo, que eles exercem pouco,
E, por outro lado, tem o dia a dia, que eles têm que fazer uma gestão eficiente e que consiga atender às principais demandas da universidade, mesmo que não consiga cumprir todas, que são cada vez mais maiores. Então, se eleito, você cobraria o governo publicamente em relação à escola? Claro. Essa é uma função do reitor. Isso é uma função do reitor, deixar claro quais são as dificuldades, quais são as necessidades que a universidade tem. Nós temos um contrato, né, com a sociedade quando nós criamos uma universidade, quando nós criamos um instituto de pesquisa, enfim, uma escola, de que o governo tem que fazer a sua parte e nós temos que cobrar isso, né? Ou seja, nós temos que cobrar aquilo que a universidade precisa cobrar, né? Eu acho um absurdo nós termos assinado, por exemplo, com a EBSER há 2 anos, numa situação catastrófica, e 2 anos depois a gente fica sabendo que, olha, a cobrança que nós fizemos, bom, não foi bem assim, mas agora estamos cobrando, tal, mas no fundo, não houve uma cobrança que deveria ter ocorrido para que a EBSER tivesse fornecido os funcionários que o HU necessita e principalmente os investimentos que a HU necessita. E a mesma coisa o reitor tem que fazer em relação ao governo federal. Olha, nossa pauta de reivindicações é essa, nossa necessidade para ter o mínimo de funcionamento é esse. E depois o sindicato dos técnicos administrativos, o sindicato dos docentes tem que fazer as demandas em termos de salário. Hoje o salário do docente ainda está razoável frente à crise que vive o país, mas tu pegas os salários dos técnicos administrativos, a possibilidade de carreira é catastrófica. Então, o sindicato deveria estar preocupado com isso também, ou seja, mais uma demanda que deve chegar à porta do governo federal. Mas hoje nós temos muito pouca interlocução com o governo, que não se sensibiliza por isso. Aliás, o governo não se sensibiliza com praticamente nada, né? Tu cita as emendas parlamentares, a gente gastamos do orçamento federal uma quantidade enorme de recursos, que sabemos muito bem para onde vai meio para a aplicação política que cada um parlamentar tem com o recurso que recebe, para que a gente consiga manter um governo que não se sustentaria por muito tempo, caso nós estivéssemos numa situação de normalidade. Bom, candidato, então, na sua avaliação, a Andifes e os reitores, de modo geral, têm sido omissos em relação ao governo federal? Ou melhor, têm tido uma postura passiva em relação ao governo? Não acredito que seja passiva, não. Pelo contrário, o atual presidente da Andifes, que é da Federal do Pará, ele tem sido enfático nessa postura. Mas nós estamos numa situação de apatia da própria população, né? As pessoas que saíram à rua num dado momento, elas hoje não saem à rua e acredito que nós temos uma crise muito pior que tínhamos há 2 anos atrás. O fato que a Andifes talvez não esteja usando os canais apropriados nesse momento para fazer as demandas que necessita. Nós estamos num ano eleitoral. Um ano eleitoral é um ano que se consegue sensibilizar muito o governo, se consegue sensibilizar muito o parlamentar que precisa ser reeleito, que quer ser reeleito. Então, a Andifes tem que fazer essa incursão junto ao Ministério, junto aos parlamentares, para que seja um aliado nessa demanda, que é uma demanda que ajuda o país como um todo. Nós temos parlamentares que são razoáveis, temos vários que não são, mas o trabalho da Andifes, ela não tem dado resultado efetivo, mas eu não diria que ela não é ativa. Mas veja, candidato, tem sido uma crítica constante por parte dos movimentos em relação à própria Andifes, de que tem feito exatamente isso. Tem feito tentativas de gestão em relação ao MEC, né, e tentativas de gestão em relação a alguns parlamentares
para que possam complementar o orçamento das universidades com as emendas. Uhum. Né? Enquanto não esclarecem a sociedade, esclarecem aqui, né, a sociedade catarinense, a crise que vive efetivamente as universidades. Ou seja, são esses os canais, essa crítica tem sido feita, são esses os canais que você citou que já têm sido utilizados. Uhum. E que tem resultado efetivamente na omissão em relação ao governo. Né? Os reitores têm se isentado de criticar essa política de cortes no interior da universidade, ao público, né? Uhum. Mas não creio que estejam sendo omissos, não. Eu tenho visto boa parte dos reitores fazendo esse tipo de manifestação. O problema é que nós estamos num ambiente que não é um ambiente de normalidade, nós temos uma sociedade que tem sido bombardeada por notícias muitas vezes direcionadas e notícias muitas vezes que não relatam a realidade que vive o país. E, como um todo, nós nos encontramos numa situação muito complexa de dar entendimento à população daquilo que realmente acontece, né? Então há um processo muito coordenado por parte do governo de se preservar, de tentar se manter minimamente no poder, ao preço extremamente caro para a população. Há, por outro lado, os órgãos de comunicação que não traduzem aquela função que eles deveriam ter de informar a população. Então, mesmo que você seja muito ativo, mesmo que você seja muito combativo, hoje nós encontramos uma dificuldade muito grande de sermos ouvidos e de que esses protestos e essas demandas cheguem até a população. Há realmente uma barreira, uma barreira que está, não sei se está piorando, mas que está muito ruim, né? Acho que está piorando. Então, é por isso que eu te digo, eu não vejo isso como algo passivo dos reitores, eu vejo isso como uma situação política que eu não tenho visto nenhum partido político fazer uma crítica severa, uma crítica contundente, com raras exceções. Bom, mas vejam, a crítica que parte do movimento, inclusive do movimento docente e de pesquisadores da educação, é de que essa postura da Angifes e dos reitores, individualmente também, na verdade empurra as universidades a aceitarem as políticas do governo, né? Inclusive buscando outras fontes de recursos. Tem sido uma política, desde o governo Dilma, pelo menos, que as universidades busquem outras fontes de recursos. Na verdade, é uma política desde o governo FHC, mas que se aprofunda, né? Até o governo Dilma. Tanto pela via da descentralização de recursos de outros ministérios, quanto pela via das parcerias público-privadas. Na UFSC, por exemplo, enquanto a gente tem essa diminuição do orçamento discricionário da universidade, em 2016, o orçamento de custeio e capital somados da universidade, contando créditos suplementares, inclusive, do governo, somava um montante de 199 milhões de reais, aproximadamente 200 milhões de reais. Nesse mesmo ano, o montante de recursos que entram na universidade pela via de termos, contratos e convênios, tanto pela descentralização de recursos de outros ministérios, quanto pela via de empresas, somou 110 milhões. Ou seja, comparativamente seria 55% do orçamento destinado à universidade pelo governo federal. Ou seja, a universidade já implementa, em larga medida, esse tipo de política. O senhor não pensa que isso restringe o papel da universidade? Ou seja, naturaliza os cortes, de certa medida? Não vejo dessa forma. Talvez um dado que você não tenha aí é que
Desses cerca de 110, eu até achava que era um pouco mais, tá? Desses 110 milhões, cerca de 85% vem do próprio governo federal, ou dos governos, né? Então nós temos hoje cerca de 85% que são que é dinheiro público, que vem para a universidade, que mantém laboratórios funcionando, que mantém a estrutura funcionando e que traz um pouco de custeio também para a universidade. Então, dizer que a universidade de maneira geral ela está se rendendo ao capital privado é uma confusão ao não ter a fonte desses recursos, né? Então hoje poucas empresas privadas têm investido na universidade. O dinheiro realmente vem, a maior parte de descentralização orçamentária. E nesse contexto, é claro que seria melhor que fosse tudo estatal, né? Mas isso é um ideal que nós não vamos ter, não teremos mais isso. Não é essa forma que o Brasil constitui suas universidades, não será essa forma que vai ser daqui para frente. Isso é uma visão muito enviesada daquilo que é a universidade. Mas o fato é que hoje o capital, o investimento que chega na universidade, ele é, então, usado em boa parte para pagar o uso da infraestrutura, ele compra equipamentos, ele paga viagens, paga bolsistas, né? Nós temos uma quantidade de bolsistas hoje de graduação, pós-graduação, que são pagos com esses recursos. Então, recursos que a universidade não tem, mas que vai para o aluno que está lá fazendo uma formação. O restaurante universitário, se nós dependêssemos do duodécimo, no nível de refeições que a gente oferece hoje, que são cerca de 10 mil por dia, com o subsídio que ela tem, né? Custa 10, cobramos em média 1,50 para os estudantes, o dobro disso para os professores e técnicos. O restaurante pararia no mês de maio, junho. Então, se ele chega até dezembro, é porque há taxas nesses projetos. A universidade ela cobra do uso da infraestrutura. A assistência estudantil hoje, nós estamos numa situação precária. 30% somente dos pedidos são atendidos. É uma coisa completamente fora da realidade, da carência que vive o estudante. Nós temos um valor de corte hoje de R$ 521 para assistência estudantil, né, da renda, que o estudante tem que comprovar para poder... A gente sabe que isso não mantém uma família, não mantém uma pessoa. Então, não é imaginar que o Ministério, que o governo não deu recurso. Ou seja, ele precisa dar o recurso, nós temos que ir atrás do recurso, mas nós temos uma fonte de recurso muito grande que pode ser ampliada. Esse valor é baixo, ele pode chegar a talvez 250, 300 milhões por ano, e pode melhorar muito mais a assistência, pode melhorar muito mais o custeio da universidade. E a universidade tem que continuar exigindo que o governo faça o custeio mínimo para manter a infraestrutura. Esse recurso deveria ser um plus para a gente pudesse melhorar a universidade de uma maneira geral e oferecer outras possibilidades. Bom, esses dados são dados do relatório de gestão de 2016. E que contam com os dados publicados pela via das fundações e pela via dos próprios projetos, né? Desculpa, só vou te interromper. Eu não tinha percebido que é 2016. 2016 foi um ano muito ruim na contratação de gestão que foi público, né? 2016 foi um ano muito ruim de contratação. 2017 já é bem mais que isso. Entrando nesse debate, veja, ainda que seja pela via da descentralização de recursos, e você tem razão, ou seja, desses 110 milhões de 2016, uma grande parte desses recursos vem do Ministério dos Transportes e do Ministério da Saúde. Uhum. Mas vem condicionados que a universidade preste determinados serviços a estes ministérios. Claro. Né?
condicionando então a produção de conhecimento ao desígnio desses ministérios, aquilo que lhes interessa que seja produzido. Isso não restringe o papel da universidade, pensando como uma universidade pública? Não restringe. Se você pegar esses projetos, nós temos... Eu vou citar dados do CTC porque eu não quero errar para a universidade como um todo. Nós temos cerca de 1.000 bolsistas, talvez, que trabalham em projetos ou que recebem complementação de projetos. Somente no CTC nós temos 8.000 alunos, 7.000 alunos de graduação e cerca de 2.000, 2.500 alunos de pós-graduação. Então, veja, é uma parcela muito pequena. Nós continuamos fazendo pesquisa que é a linha de pesquisa do pesquisador, do grupo de pesquisa dele, do departamento onde ele está, do programa de pós-graduação. Essa parcela é muito pequena em relação ao total de alunos e ao total da pesquisa que a gente faz. Ela pode ser direcionada, mas em alguns casos elas são direcionadas, mas elas são dentro da linha de pesquisa do pesquisador. Eu não imagino que um ministério vá contratar um trabalho especializado de alguém que não atue na área. Ora, se ele atua na área, faz parte do espectro de pesquisa dele ou de extensão dele aquele tema que o ministério está querendo que se desenvolva. Então, eu não vejo que há um direcionamento do ministério, muito pelo contrário. Se o profissional que o ministério ou que a empresa está procurando não estiver na UFSC, ele vai procurar na outra instituição que estiver. Ele não vai contratar alguém que não esteja atrelado àquele tema que ele quer desenvolver. Ou seja, o recurso ele precisa ser aplicado para resolver problemas muito específicos. E quem resolve o problema específico é o especialista naquele problema. Bom, ainda nessa temática, candidato, gostaria de insistir em 2 pontos, né? Que essa parece ser a temática central nesse momento para a universidade, Uhum. né? Tendo em vista o momento que ela atravessa. Ainda com um montante de recursos que não é pouco considerável em relação ao orçamento total da universidade, claro, né? Entrando por estas vias, no início desse ano, nós tivemos a notícia de que o laboratório de polimorfismo genético do Centro de Ciências Biológicas, que é um laboratório que tem uma história já tradicional na universidade, né, um laboratório fundado em 1994, uhum, e que estuda questões que são muito caras para o conjunto da população brasileira. Perfeito. Né, que estuda epidemiologicamente, né, e de modo genético, as doenças autoimunes, câncer de mama, são questões seríssimas, uhum, para a sociedade. Para custear suas pesquisas, né, para auxiliar no custeio de suas pesquisas, membros desse laboratório têm tido que vender cachorro-quente, pipoca, bolo no interior, né, nas caloradas, para que possa auxiliar na realização dessas pesquisas. Ou seja, um laboratório que é importante para a universidade, que tem um papel, né, de pensar questões importantes na nossa sociedade, uhum, fica precarizado, uhum, enquanto outros, por essas vias de financiamento, tem mais prioridade, né, em relação aos ministérios e às empresas. Uhum. Então, a pergunta que eu gostaria de insistir é, ainda que pela vez dos ministérios ou pela vez das empresas, você não pensa que há uma redução da produção de conhecimento na realização de pesquisas aplicadas, específicas, como você disse, inovativas, para a realização de produtos, seja para o ministério, né, específicos para o ministério, ou para as empresas? Ou seja, não há um esvaziamento do conhecimento, da produção de conhecimento, a pesquisa aplicada? No caso específico do laboratório que você citou, eu não ouvi isso. Eu hoje estive o dia todo no CCB, ouvi várias demandas, mas nesse caso específico não ouvi. Mas vou responder em tese. Então.
a universidade, quando contrata um projeto, há a remuneração do coordenador, há a remuneração dos estudantes, há a remuneração pelo uso da infraestrutura, mas essencialmente, hoje, grosso modo, o departamento recebe, isso é variável, 1%, 2%, às vezes um pouco mais. Há departamentos que cobram 3,5% do projeto. O centro, onde está o coordenador, ele recebe 1% fixo. A universidade recebe 1%. A pró-reitoria de extensão recebe cerca de 4%. E, se for um projeto de pesquisa, a pró-reitoria de pesquisa recebe 4%. Então, veja que há uma remuneração que não é pequena, né? Então, aí, provavelmente, nisso que você fala, a universidade não tem recursos para custear laboratórios muito específicos, muito caros. Mas ela tem que manter um mínimo de manutenção. Tal. Então, aí nós temos um problema de gestão. Ou seja, há recursos que estão em algumas pró-reitorias, há recursos que vêm para a universidade, e a forma de uso desses recursos, em momentos que eventualmente aquele laboratório não tem um projeto que o financie, pelo menos que mantenha uma estrutura mínima. Então, é essa forma de transparência no uso dos recursos que chegam à universidade é que nós não temos. Né? Então, quando você me diz isso, eu fico realmente preocupado, porque muito provavelmente o CCB, por exemplo, se você cita o CCB, claro que eles têm problemas sérios. Temos o biotério lá, está pronto já faz um certo tempo e não consegue inaugurar. E um biotério, para começar a funcionar, ele precisa, ou seja, para começar a produzir, né, para ser usados os animais, colocar animais. Tá? Vai 4 anos. Então nós estamos adiando isso. Agora, nós temos um biotério superdimensionado no CCB, foi construído na gestão passada, é enorme. Nós poderíamos, se a universidade fosse mais aberta a certas inovações, que hoje o marco da ciência, tecnologia e da inovação permite isso, ela poderia produzir aquilo que outras universidades, as próprias universidades particulares catarinenses precisam e que não tem como serem supridas. E ela poderia rentabilizar um biotério enorme, não estaria privatizando a universidade, muito pelo contrário, estaria produzindo aquilo que as outras parceiras têm necessidade e que não podem adquirir, porque não tem onde adquirir. E, no entanto, nós estamos parados lá porque um ar-condicionado não foi instalado, porque o sistema de vedação não foi bem feito, enfim, coisas assim, da migalha do dia a dia. Então, por um lado, nós temos problemas seríssimos, né? Hoje, por exemplo, um problema seríssimo na universidade é o suprimento de energia. Nós tivemos agora, há pouco tempo, no CCB, os freezers lá a 80 graus negativos, que estavam correndo o risco de parar, porque nós estávamos tendo blackout na universidade, uma universidade que gasta 15 milhões de energia elétrica por ano e que corre o risco de ter blackout, porque hoje, cada vez mais, nós temos salas refrigeradas, equipamentos que são instalados e tal. Então, veja, há formas de contornar esse problema, há recursos que muitas vezes estão numa pró-reitoria, numa outra pró-reitoria, que muitas vezes a gente não sabe qual é o caminho para se chegar nesse recurso, como eles estão sendo usados. Há uma falta total de transparência naquilo que se faz com o dinheiro que chega até a universidade. E aí temos essas demandas que acabam sendo demandas completamente malucas, uma pessoa ter que fazer hora extra fora do laboratório para manter o laboratório, se isso for realmente constatado. A notícia é do próprio laboratório, vejo. Provavelmente. Nosso tempo está quase se encerrando, mas eu gostaria de insistir um pouquinho mais nesse ponto. Porque vejo, você fala de um problema de gestão. E embora haja
uma dimensão da transparência no interior da universidade, da distribuição dos recursos, há uma dimensão de projeto em relação à universidade, né? Porque o montante orçamentário que entram por outras vias, né, de outros ministérios, das empresas da universidade, não de se ignorar. Claro. Né? Há um projeto em andamento no interior da universidade de buscar essas fontes, não só de buscar essas fontes, mas buscar um modelo de instituição, uma forma de encarar o conhecimento, uma forma de encarar o papel da universidade. Né? Na sua avaliação, esse modelo é um modelo ideal para a universidade? É um modelo que se apresenta no momento. É importante discutir qual é o papel da universidade. Né? Qual é o papel da universidade? A universidade, ela deve formar recursos humanos, ela deve levar a pesquisa na fronteira do conhecimento, ela deve interagir com a sociedade através dos programas de extensão, ela deve fazer o melhor uso do recurso que ela possui e, com isso, fazer uma formação de qualidade, que é o momento que ela cumpre sua missão constitucional, que é fazer com que o país se desenvolva, que o país cresça em todos os sentidos. Né? Desenvolvimento não é só desenvolvimento industrial, mas é desenvolvimento político, é desenvolvimento cultural, é desenvolvimento da própria população, a saúde da população, uma população que boa parte dela se encontra doente. Essa é a missão da universidade. Né? Essa é aquilo que nós devemos buscar. E, nesse contexto, ao longo do tempo, nós fomos mudando o perfil da universidade. A universidade era extremamente elitizada, né? Extremamente elitizada. Uma pessoa, eu vou citar meu caso, porque, infelizmente, eu vou falar de quem eu conheço. Eu sou de uma família de imigrantes, que eu sou o primeiro dos 2 ramos da família que fez a universidade. Nenhum dos meus antepassados fez mais do que o 1º grau. Então, eu sou um cara de sorte. Eu tive como se diz, as ações afirmativas, porque eu tive 2 professores excelentes que mais ou menos me deram uma ajuda e falaram, olha, esse é o caminho se você quiser fazer uma universidade. Mas isso é um caso muito particular, muito específico. Eu tive outros colegas que fizeram isso. Então, hoje você vai, por exemplo, no curso de medicina, quer dizer, antigamente você ia no curso de medicina, 100% dos pais, do pai de cada um dos alunos, ele tinha curso superior completo. Hoje, 15% do pai dos alunos, dos pais dos alunos, não tem 1º grau. Ou tem 1º grau completo, ou não tem curso superior. Então, olha a mudança social que as ações afirmativas trouxeram para a universidade. Então, a questão que nós estamos discutindo aqui na missão da universidade é: nós vamos manter aquele projeto de universidade estatal somente com recursos estatais e manter o ensino elitizado como era, ou nós vamos achar formas de, sem ferir a universidade pública e gratuita, expandir isso para uma parcela cada vez maior da população e atender camadas cada vez mais pobres da população que, felizmente, hoje estão na universidade. Bom, esse é o dilema do gestor, né? E para mim não é um dilema, a opção está feita. Mas veja, existem apenas esses modelos porque uma universidade plenamente financiada pelo governo central, pelo Estado central, significa elitizá-la? Porque, veja, há uma escolha no interior do Estado. Uma escolha que muitas vezes é incorporada no interior da universidade. Essa tem sido a crítica do movimento docente, inclusive ao marco legal, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a Emenda Constitucional 85, enfim, o conjunto, o arcabouço jurídico, né, que tem permitido que um modelo de universidade empreendedora, um modelo de universidade voltada à relação com os negócios, com as empresas privadas, se amplie, né?
o governo faz isso por uma escolha, não por uma necessidade. Um dado, por exemplo, um dado do Sindifisco, o sindicato, né, dos fiscais da Fazenda, da Receita, é de que, não sei se você tem ciência, mas os veículos automotores, todos, né, se o senhor tem um carro, paga IPVA. Claro. Mas se você tem um jato, um helicóptero, um iate, isso não é cobrado. Ou seja, esse imposto não é cobrado, é uma escolha. Né? Claro. De onerar setores mais, setores médios e setores mais pauperizados da população. E ao mesmo tempo de destinar os recursos a esse mesmo setor que não é onerado em nenhum momento. Então não é uma questão de necessidade do governo escassear os recursos da universidade. O cálculo que o Sindifisco fez é que por ano, se cobrasse IPVA desses veículos que também são automotores, né, seria de 5 bilhões de reais, que é o orçamento que as universidades têm previsto para esse ano, o conjunto delas. Né? O Estado poderia financiar plenamente as universidades em expansão, mas faz essa escolha por um tipo de modelo de instituição. Gostaria que insisto nesse ponto, porque me parece essa a sua escolha também. Esse modelo de instituição, né? Uma universidade voltada ao empreendedorismo, à inovação e à relação com as empresas. Inclusive, concretamente, eu gostaria de citar brevemente, porque a gente está quase encerrando o tempo, há uma das suas propostas, proposta número 31, em que, vou ler rapidamente, né? Situação. Praticamente todos os TCCs, monografias de especialização, dissertações de mestrado e tese de doutorado são elaboradas visando unicamente ter o título. Após isso, o documento fica armazenado na BU, com pouco acesso pelas empresas. Proposta. Oferecer aos alunos a possibilidade de coaching, fazendo com que seus trabalhos possam desde o início ser construídos adequadamente para se transformarem em, abre aspas, produtos, fecha aspas. Em paralelo, divulgar os trabalhos por newsletters para categorias de empresas, potencializando cooperações e transferência de tecnologia. Ou seja, essa via de tornar o conhecimento um produto. Né? Você mesmo utiliza essa expressão. Mas a universidade tem insistido nessa via, já. E mesmo assim enfrenta graves dilemas. Esse é um modelo que o senhor teria para escolher? Esse não é um modelo que, digamos, não é um modelo fechado. É por isso que eu fico bem impressionado quando eu tenho colegas que concorrem e eles têm a universidade ideal na cabeça. Né? A universidade ideal, ela não existe. Né? Isso foi uma coisa do passado. Ou seja, o gestor que acha que tem a universidade ideal na cabeça, e eu afirmo que não tem, ele é uma pessoa que provavelmente não esteja preparado para ser um gestor de universidade. Há provavelmente outras formas de conseguir com que a universidade seja eficiente, que a universidade obtenha mais recursos, que consiga receber isso do governo federal, ou seja, do governo estadual, enfim. Mas esse modelo é um modelo que tem que ser discutido. A universidade, ela é rica em cérebros, ela é rica em ideias, e isso tem que nascer no seio da universidade. Nesse momento, o modelo é um modelo desse tipo. E te digo, eu vou fazer a pergunta, mas tu não precisa me responder, não. É só para encaminhar o diálogo, né? Tu conheces alguma grande universidade no mundo que seja completamente estatal? Eu não conheço. E olha que eu conheço universidades. Então, esse é um processo que é um processo mundial. Ou seja, as universidades, elas precisam... O conhecimento é muito caro. A geração de conhecimento, a pesquisa é caríssima. O governo, ele não consegue bancar isso, né? Ele não consegue bancar isso. Nós estaríamos fadados a ser uma universidade, uma escola de terceiro grau, se a gente fosse por esse caminho. Então, provavelmente, nós vamos encontrar modelos mais eficientes do que esse que está aqui sendo apresentado hoje. Mas nós temos que buscar isso com a comunidade.
num diálogo com a comunidade. Se o gestor tiver essa ideia, ele vai ser um excelente gestor, mas eu duvido que ela seja implementável. Eu duvido realmente que ela possa ser implementável nesses termos. Então, candidato, mas esse não é o momento de colocar os modelos em discussão? Veja, exatamente no momento da eleição, né, em que a universidade, a comunidade universitária vai escolher um rumo a tomar para a universidade, não é o momento de poder colocar todos os modelos em questão? E pergunto isso, inclusive porque esse foi um discurso utilizado pelo reitor pro tempore em exercício na inauguração da universidade, do campus, né, de Joinville, no condomínio multissetorial Perini. Estava lá. Que um novo modelo de universidade, um novo modelo institucional se iniciava ali, uma semente era plantada. Estou citando livremente, mas era nesse sentido. Veja, não é um momento de debater os modelos ao invés de encaminhar eles sem discussão? Nós podemos debater o modelo o tempo todo, né? Isso faz parte do ambiente universitário. A construção do campus em Joinville, naquele processo com o Perini Park, foi uma opção da atual gestão, juntamente com a direção de Joinville. É claro que as condições dos campos são terríveis, mas quando nós sabemos o custo que é aquela construção, o custeio daquela construção, a gente fica perguntando qual é a capacidade que nós teremos de investir daqui para frente. Não sei se vocês sabem, o custo beira R$420 mil por mês, ou seja, 5 milhões por ano, num plano, num contrato de 5 anos, né? A gente tem curitibanos hoje que vai inaugurar 10 mil metros quadrados, num prédio que custou 18 milhões. São opções de gestão, né? Então, eu não defendo esse modelo que foi adotado pelo Cancellier, que foi levado a cabo pelo Baldo. Eu sei das demandas de Joinville, eu sei que as demandas são justas, mas nós deveríamos estar construindo algo mais duradouro. Nós vamos ter um problema daqui a 5 anos, pode ser que nós tenhamos que mudar novamente de local. Então, não é esse modelo que eu estou defendendo. O que eu defendo vamos discutir outros modelos, mas vamos fazer uma gestão, porque nós não podemos parar, nós não podemos deixar de nos manifestar numa eleição, porque nós vamos esperar 4 anos, para daqui 4 anos decidir o que nós vamos fazer, porque nesse momento eu não quero me posicionar, como aconteceu na eleição passada. Para a gente ir encerrando, quero fazer uma última pergunta antes de abrir para que você faça as considerações finais. 2 últimas, juntar numa só. Você mencionou a situação do Hospital Universitário frente à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Quando foi aprovada pelo Conselho Universitário, ela foi colocada como um modelo possível, a forma possível de encaminhar a situação. Porque a UHU vinha sofrendo também com escassez de recursos, falta de contratação, e a situação dos trabalhadores contratados via FAPEO, né? Você já apresentou uma avaliação de que, bom, esse contrato não deu certo, esse modelo não tem funcionado, né? Precisa ser cobrado. Mas naquele momento a defesa foi exatamente essa. Esse é o único modelo possível. Essa é a primeira pergunta. Bom, essa forma de ter que encaminhar as coisas necessariamente de forma pragmática para que não paremos, né? A situação não empurra a gente a tomar medidas que precarizam a situação da universidade, ou seja, como no caso da EBSER, nesse momento, né? E a segunda pergunta também, que pode ser relacionada, naquele momento os movimentos universitários foram consultados, né? Foi feita uma consulta à comunidade, os movimentos se mobilizaram e escolheram pela não adesão à empresa. Mesmo assim, o Conselho Universitário, e era a posição da reitoria de então, de que se fizesse o contrato. Perfeito.
qual seria a sua relação, como reitor, qual seria a sua relação com os movimentos no interior da universidade? Bem, bom, eu até agradeço que tu tenha me lembrado do HU, porque me ajuda a elaborar um pouco mais a resposta à pergunta que você fez antes. A EBSER foi uma decisão de governo que nós tínhamos muita dificuldade de contestar naquele momento. A condição do HU já era muito ruim, mas infelizmente a discussão, a politização dessa decisão levou que nós esticássemos muito a discussão de um novo modelo e que nós tardiamente aderimos à EBSER quando boa parte dos recursos já tinham sido empregados em outros hospitais universitários. Eu cito para você que nós fomos o 38º a entrar e depois de nós houve mais um. Os primeiros, os que entraram mais precocemente, os hospitais estão funcionando, tiveram mais de 1000 contratações. Mas nós resolvemos discutir indefinidamente o melhor modelo, aquilo que a gente gostaria que fosse a própria adesão à EBSER, a contestação da adesão à EBSER. Então, esse tipo de discussão é que leva, muitas vezes, a uma decisão muito tardia. Nós entramos tardiamente na EBSER. Era uma decisão do governo. Hoje, a grande discussão que se coloca nos sindicatos, a grande discussão que se coloca na sociedade é o que podemos fazer para que a EBSER não seja privatizada. Esse é o problema que nós temos na mão hoje. E, além disso, no caso dessa discussão que demorou para levar uma decisão, que foi uma decisão, nós passamos a campanha discutindo EBSER. Eu sempre dizia, não há outra solução no modelo atual. E todo mundo achava que o próximo reitor teria que tomar a decisão de entrar na EBSER. Eu dizia, quem vai tomar essa decisão vai ter que ser a nossa reitora atual, porque não há outra solução. O HU fecha. Muito bem, entramos na EBSER e o que aconteceu? Aconteceu que nós fizemos vista grossa à fiscalização do contrato, os leitos não reabriram, a condição do HU é precária, a condição do funcionário do HU é precária, nós temos 20% do HU hoje que está com problemas de saúde, problemas físicos, problemas mentais, porque nós discutimos indefinidamente aquele processo num momento que a gente queria ter achado o melhor modelo para o HU, quando nitidamente não havia um outro modelo. Então, hoje, nós temos que assumir a nossa parcela de culpa porque entramos tão tardiamente naquele processo. Muito provavelmente nós estaríamos na condição que está Santa Maria, na condição que estão as outras universidades que têm HU, que conseguiram resolver o problema. Hoje nós temos lá leitos fechados, nós temos alas que nunca foram abertas, porque nós entramos, fomos o 38º a entrar. Então, essa discussão ela é importante, mas, de novo, nós temos um sistema que não dá para parar, não dá para esperar a próxima eleição para discutir. Nós precisamos nos posicionar nessas horas. E o posicionamento é o posicionamento de um gestor. O posicionamento político deixe para que a comunidade faça isso. Há que se respeitar o desejo da comunidade, mas o gestor ele tem uma obrigação que é ele não pode fazer gestão por assembleísmo. Candidato, a gente está batendo no nosso tempo. Antes, então, na sua avaliação, o papel da reitoria é de administrar a crise. Então, a última pergunta. E já aproveitar e lhe pedir, agradecer a disponibilidade para realizar a entrevista novamente. Pedir que faça junto com a pergunta as considerações finais. O papel da gestão, o papel do reitor é administrar a universidade e achar as melhores condições para que a universidade possa cumprir sua missão constitucional. As crises fazem parte da nossa vida, fazem parte da vida de todo brasileiro. Nós teremos sempre crises. Eu sempre achei que
que o golpe de 64 foi a maior crise que eu tinha vivido e hoje aprendi que há golpes piores em que a gente demora mais tempo para entender o que realmente aconteceu. Então, a crise é uma parte do processo da gestão que todo gestor gostaria de não ter, mas provavelmente muitos terão sempre, né? Então, eu encerro isso, agradecendo também a oportunidade de discutir. São pontos, eu gostei da profundidade e do quanto incisivo você foi em questões que você acredita que são questões importantes, e eu acho que são mesmo. É nesse momento que a gente separa a visão populista, a visão politizada da gestão da universidade, de alguém que queira fazer uma carreira política, e de alguém que está inserido no dia a dia da universidade, quer que a universidade cumpra seu papel, sua missão, quer servir da melhor maneira à sociedade, formar os melhores profissionais e fazer com que o país avance, que a gente reduza aquilo que nós temos pior, que é a miséria intelectual que muitas vezes reina mesmo dentro da própria universidade. Então, agradeço a oportunidade. Obrigado, candidato. Até mais.